Meus irmãos, a cruz de Cristo para a nossa vida espiritual é como um farol. Um farol, não sei se vocês sabem, né, é uma espécie de torre que fica na praia, né, próximo ali no litoral, para jogar uma luz no mar e ajudar os marinheiros a chegarem, né, em terra firme, principalmente na noite, né, quando os marinheiros estão ali voltando. Nesse momento, então, o farol é aceso para ajudar estes marinheiros a chegarem em terra firme. Veja que a cruz de Cristo para nós cristãos é como esse farol que nos leva até o céu. A terra prometida, no nosso caso a terra prometida é o céu. Nós vemos na primeira leitura o povo de Deus murmurando, reclamando. Por quê? Porque eles estão no deserto e ali eles começam então a reclamar, a murmurar contra Deus, contra Moisés e contra Deus. E dizem, né? Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Olha só como, né, a vontade humana muitas vezes é volátil, né, muda facilmente. Aquele povo que se alegrou com a queda do maná do céu, Deus que manda maná, né, do céu, também as codornices. Depois de um tempo, eles dizem, estamos com nojo desse alimento miserável. Então Deus, né, fica, né, se impacienta com eles e manda então serpentes venenosas. Se a língua desse povo é tão venenosa, então agora, né, vão ter as serpentes venenosas. O povo, né, então começa a morrer, enfim, o povo se arrepende, pede para Moisés interceder, então o Senhor manda fazer uma serpente de bronze, né, para colocar como um sinal. É interessante isso, veja, nós falamos, né, a língua venenosa do povo ali, né, que chega a dizer, nós estamos fartos deste alimento miserável. Deus então manda as serpentes e o sinal para que esse povo fique curado do veneno das serpentes, que representa o veneno do pecado da língua deste povo, da murmuração, da reclamação, é exatamente a serpente. Ou seja, vocês vão precisar olhar para aquilo que vocês fizeram. É exatamente essa realidade da cruz. Nós olhamos para aquilo que nós fizemos. Esse é o sinal para a nossa salvação. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Nós ferimos o coração de Deus com os nossos pecados. E é por isso que nós precisamos olhar para a cruz. Aqueles que não querem olhar para a cruz, não, Jesus está ressuscitado, Jesus está vivo. Ah, jura? Sério? Se você não tivesse falado, eu não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Pois é, porque a gente não coloca Jesus na cruz, porque Jesus está vivo. Ah, sério? Você não sabia? Se você não tivesse falado, eu não sabia que Jesus estava vivo. Ah, que coisa. É lógico que nós sabemos que Jesus está vivo. Claro. Jesus se tornará presente em instantes neste altar, na Eucaristia. Nós sabemos que Jesus está ressuscitado. Se nós não soubéssemos que Cristo está ressuscitado, nós jamais levaríamos a cruz, jamais colocaríamos a cruz em nossas igrejas. Por quê? Porque senão seria simplesmente o símbolo de uma derrota. Mas não, a cruz é símbolo da vitória de Cristo. A vitória de nosso Senhor se dá na cruz, não na ressurreição. A ressurreição é como o momento em que o general chega na cidade vencedor. Mas a vitória se dá na cruz. Nós temos essa festa hoje, da exaltação da Santa Cruz, exatamente para que nós olhemos para a cruz. A igreja está dizendo, olha, pecador, olhe para a cruz. Ali estão as consequências dos seus pecados. Ali está a gravidade dos seus pecados. O Filho de Deus teve que derramar o seu preciosíssimo sangue para apagar as suas culpas, as minhas culpas. Então, essa é a realidade, é por isso que o Senhor diz, né, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Esse é o modo de ter a vida eterna. Nós precisamos olhar para a cruz, crer nele. Então, quando nós, né, veneramos a cruz, adoramos a cruz, nós não estamos adorando um pedaço de madeira, nós estamos adorando esse mistério que nos salvou. Esse grande mistério que nos salvou. Nós estamos adorando aquilo que Deus realizou. A cruz, o Calvário, é lugar do sofrimento, da dor, mas é lugar da vontade de Deus também e da plena manifestação do amor de Deus por nós.
Se pecamos, olhemos para a cruz. Ali vemos as consequências dos nossos pecados. Olhe para a cruz, não fique olhando para si mesmo. Se você ficar olhando para si mesmo, vai cair na armadilha do demônio, que é o remorso. Mas como que eu fui capaz de fazer isso? Mas como que eu fiz isso? Olha que coisa horrível que eu fiz. Eu. Não? Olhe para a cruz. Nas chagas do Cristo estão as consequências dos seus pecados. Mas também nelas estão a manifestação do amor de Deus por você, que é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Não caia na armadilha do demônio que se chama remorso. Olhe para a cruz e tenha contrição. Uma dor na alma por ter ofendido a Deus, que tanto te amou e te ama. É por isso que nós olhamos para a cruz, por isso que em toda a igreja católica há uma cruz no centro. Sempre tem que ter a cruz na celebração, uma cruz voltada para o povo. Depois o Papa Bento XVI colocou uma cruz voltada para o padre. O padre não se esquecer do que ele está celebrando. Mas, uma cruz sempre voltada para o povo. Nas igrejas antigas, no rito antigo, todos estavam voltados para a cruz, tanto o padre para uma única cruz. No rito antigo, o padre se voltava para Jesus no sacrário, para Jesus ali presente na cruz. Uma só cruz. Todo o povo de Deus, junto com o sacerdote, olhando em uma única direção, que é a cruz de Cristo. Porque é nosso farol, que nos ajuda a chegar na terra prometida, que é o céu. Então, nós temos essa realidade de precisarmos, de fato, olhar para aquilo que nós fizemos. A meditação sobre a cruz é o primeiro tema que um principiante na vida espiritual deve meditar. É a primeira coisa. É a paixão do Senhor. Porque o fundamento da nossa vida espiritual é o amor de Deus por mim, por você. Não por nós, simplesmente um nós abstrato, a humanidade. Não. Deus amou cada um de nós. Nosso Senhor sabia, me via ali naquele momento da cruz e decidiu morrer por mim, o Padre Lucas, com todos os pecados, com todas as ofensas feitas a Deus. Você, meu irmão, todas as ofensas que você cometeu ou vai cometer, nosso Senhor Jesus Cristo na cruz viu tudo isso e decidiu te amar assim, decidiu morrer por você desse modo, derramar o seu preciosíssimo sangue. Por isso nós não fugimos da cruz, nós não fugimos de olhar para a cruz. Os protestantes é que fazem isso, não querem olhar para a cruz. Quem foge da cruz é o diabo, a gente costuma dizer isso. Na cruz está a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, claro, celebramos essa vitória porque sabemos que Ele ressuscitou. É por isso que nós carregamos a cruz nos nossos pescoços. Por isso que nós levamos a cruz, fazemos o sinal da cruz no início da missa, no final da missa, antes das orações. Agora, para que nós sejamos atraídos para este mistério, primeiro a gente precisa conhecer. Ninguém ama o que não conhece. Essa é a ladainha de todo padre, né? Precisa conhecer para amar. É por isso que a gente precisa rezar. Por isso que precisa meditar. Tenha sempre uma cruz na sua casa. E na hora de rezar, seja com a palavra de Deus, na Lexio Divina, seja ou qualquer outro tipo de oração, tenha sempre uma cruz perto de você, porque é o farol, é aquilo que vai indicar, é a guia certa para o céu. Agora, como eu disse, precisa meditar, precisa fazer oração mental. A meditação é quando você para e reflete sobre aquele mistério. Para resumir um pouquinho aqui o que é a meditação, você reflete sobre aquele mistério, aquela verdade. Qual é a verdade que nós falamos aqui nesta homilia? Várias verdades, mas a mais essencial, que Deus morreu na cruz por amor a você, e que você deve olhar para a cruz e ver ali as consequências dos seus pecados, e ver também o quanto o amor de Deus é grande, ao se manifestar por nós desse modo. Então, meditar sobre isso. Essa verdade precisa se enraizar dentro de você. Precisa estar com você durante todo o dia. Não somente nesse momento, nessa homilia, em que você escutou e talvez isso tenha tocado um pouco o seu coração, mas ela precisa estar ali constantemente durante todo o seu dia. Nos seus estudos, no seu trabalho, quando você estiver com a sua família. Deus amou você desse modo.
É por isso que esse versículo do Evangelho de hoje é tão bonito e ele é o centro de todo o Evangelho. De tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Veja, esse é o centro da mensagem do Evangelho. É o centro de tudo. Medite sobre isso, reflita sobre isso. Todos os dias, pela manhã, ao levantar 10 minutinhos, pegue ali um texto da Sagrada Escritura, por exemplo, o texto onde Nosso Senhor se manifesta todo o seu amor no Calvário. Medite sobre este texto e saia dessa oração com um propósito simples para o seu dia, um propósito simples de amar Jesus nas outras pessoas, de amar Jesus sendo mais paciente com outra pessoa talvez, de ser mais obediente, de ser mais esforçado, por exemplo, nos estudos. Um propósito simples. E assim, a cruz vai nos guiando para a terra onde nós de fato deveremos estar para sempre, que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.